Porque você pode demonstrar para o seu gestor. Se o seu gestor gosta muito de você, ele vai te dar uma moral, né? Ele vai olhar para você e vai falar assim, esse Pareto tá esquisito, mas eu gosto de você, então vamos fazer um investimento. Porém, o seu gestor ele não é o dono, né, da empresa. Ele não é o dono. Então, quando ele for mostrar para o diretor, ou para o gerente, ou para quem for acima, ele vai ter que explicar aquilo ali, aquele investimento. Então, o que você faz, ele não para em uma pessoa, ela expande para outras pessoas. E outras pessoas precisam estar convencidas daquilo também. Que aquilo é a melhor maneira, que aquilo tem uma lógica por trás daquilo, porque aquilo faz sentido, né, de algum jeito. Então, nesse sentido, se você não tiver um argumento bom, ou se você não tiver, pelo menos, analisado a maior parte das variáveis disponíveis a serem avaliadas, ou se sua razão estiver fraca, nesse sentido, alguém pode indagar, né? Alguém pode falar, mas espera aí, isso aqui, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Mas por que disso, por que daquilo? Por que é a melhor pergunta para você fazer nesse sentido? Por quê? Por quê? Por quê? Porque você quer saber a causa, né? O porquê ele te leva para a causa, o que que gerou isso, né? Às vezes faria por quê? Porque você quis, porque seu gestor mandou, porque na faculdade falou que é bom, ou você fez o Pareto porque faz sentido fazer o Pareto. Né? Porque faz sentido analisar as variáveis junto com a quantidade delas. Faz muito sentido isso, né? A partir do momento que você parte para essa linha, que as coisas têm que fazer sentido para você utilizar, né? Você está utilizando a razão. Bom, vamos utilizar um pensador, né, para fundamentar uma das teorias da razão, né? Agora partindo um pouco mais para comportamento, né, que é nosso foco aqui. Sim, no comportamento você também tem que utilizar a razão. Eu diria que, né, obrigatoriamente, né, as pessoas vão te considerar e você vai ganhar mais notoriedade utilizando a razão, né? Lógico, é indispensável a emoção, nós não tem como separarmos isso, mas as coisas que você fala, as coisas que você diz, as coisas que você demonstra precisa ter uma certa lógica, né? Não precisa ser uma coisa sofisticadíssima, mas eu diria que até simples, né? Quando eu falo aqui, quando eu tento me expressar, eu tento falar do jeito mais simples possível. Por quê? Eu tento fazer analogias do cotidiano. Você precisa identificar o que eu estou falando no seu dia a dia, né? Senão não há aprendizado. Então a gente vai utilizar um fulano, um pensador também, do século XVII, Immanuel Kant. Talvez você já tenha falado dele, muito provavelmente não. Isso é pouco ensinado nas escolas, é um pensador muito considerado. Ele fez o marco fundador da modernidade no pensamento. Então ele é muito importante. E ele também fez uma teoria, né, de como que o homem deve se comportar, né? E aí a gente está falando de comportamento, a gente está falando de virtudes comportamentais. E ele se baseia na razão. Olha que coisa interessante, né? Immanuel Kant, alemão, o que ele fala, né? Lógico, ele também parte de uma premissa, né? Primeiro ele fundamenta o que é a razão, né? Ele quer explicar o que é isso, né? O que é essa razão, né? Eu acabei de falar que é uma lógica, mas ele vai um pouco além, né? Ele fala tudo aquilo que a gente faz, né? Que é diferente, por exemplo, de um animal, que seja de um cachorro, por exemplo. O delta, a diferença é a razão. Por exemplo, lógico, o cachorro come nós também, né? Nós somos, segundo Darwin, animais tão quanto um cachorro. O cachorro faz suas necessidades, faz A e B, nós também. Né? O cachorro, ele se reproduz, né? Nós também, né? Até é muito parecido, né? Como ele faz e a gente também faz. Porém, né, cachorro, né, de tudo isso, né, apesar dessas semelhanças, cachorro não vai à lua. Né? Kant falou isso? Não, quem está falando sou eu. Cachorro não vai à lua. Cachorro não questiona a própria vida. Cachorro não tem a ciência da própria existência. Né? Cachorro não inventa, não cria, não delibera, né? Não imagina. Cachorro não decide.
Cachorro não prioriza. Cachorro não sabe o que é o complexo de Golgi. Cachorro não inventou o teorema de Pitágoras. Na verdade, nem sabe aplicar. Né? Então, tudo isso que cachorro não faz, Kant dá o nome de razão. Ou, no livro tá vontade, mas é a mesma coisa. Razão. Razão. Tá? Então, o ser humano entre cachorro e ser humano, o que sobra é a razão. O ser humano inventa, o ser humano faz o que ninguém nunca fez. Ele cria, ele inova, ele é detentor da sua própria existência. Então, existe uma coisa, existe um delta entre tudo que há no mundo e o ser humano. E isso é a razão. Então Kant fala, né? Todos nós seres humanos, somos diferentes, né? Sim, claro, notório. Olha para mim e olha para você, né? E olha para todo mundo, né? Na verdade, nós somos singulares, né? Conforme eu já expliquei. A gente não tem nada a ver parecido um com o outro. Porém, existe uma coisa, né, que tangencia a todos nós. Né? Existe algo que é muito semelhante em todos nós, que é a nossa característica mais fundamental como seres viventes. Olha só que bacana. Por mais que sejamos todos diferentes, existe alguma coisa que ainda assim eu me pareço com você. E por isso que a gente, de certa maneira, dá certo. O que é? É poder usar a razão. Claro, quando eu dou aula, eu utilizo a razão, ou pelo menos um pouco dela. Exatamente por isso que você me entende, apesar de nós sermos completamente diferentes. Né? Existe uma certa lógica no que eu falo, uma certa organização. Né? Ou seja, passa alguma coisa pela minha cabeça. Né? Existe uma certa sequência das coisas que acontecem na minha cabeça que eu deduzo que você vai entender. E é exatamente por isso que você me entende. Você utiliza da razão para me entender também. Então, é claro, Kant fala, a razão ela é o fundamento. Você agir segundo a razão é o que o homem deve fazer. Então, seu comportamento tem que estar voltado para isso. Você não tem que ir atrás, por exemplo, né? Ele dá um exemplo muito legal, que é das consequências, por exemplo. Claro, o que vem depois, né? A razão é o que você pensa, né? Então você tem que agir, né? Seu comportamento tem que estar voltado antes. Porque o que você pensa antes de agir. Né? Você pensou depois, não adiantou nada. Né? Então, ele é um pensamento da intenção. Qual é a sua intenção de fazer as coisas? É claro, se você dá uma carona para alguém, né? Olha só que legal. Imagina você está dirigindo, você vê um amigo na rua. Você tem que dar a carona para ele, se você pensar, para ajudar o amigo. Se você der a carona para ganhar alguma coisa depois, ou seja, o interesse posterior àquela ação, para Kant isso é completamente desprezível. Você está sendo completamente ingrato, você não utilizou da sua razão. Você tem que fazer as coisas que você tem que fazer, porque você tem que fazer as coisas que você tem que fazer. Se você se comprometeu a trabalhar, tem um cargo, se você tem todas as suas atividades, você se comprometeu, você tem que fazer aquelas coisas porque você se comprometeu em ter que fazer essas coisas. É o seu dever fazer aquelas coisas. De maneira racional, é aquilo que você, de fato, se comprometeu a fazer. Não, né? Porque você quer dia 15 ou dia 30 para ganhar o seu salário, não por conta de todos os benefícios, isso é uma consequência normal, isso vai acontecer, mas você se comprometeu. Então você tem que fazer as coisas porque você tem que fazer as coisas.